Conversamos com a Marcela França, que fez um balanço de todas as ações deste ano na área do direito previdenciário. Vejam só. O ano de 2022 foi de muito conhecimento e também esclarecimento para os nossos telespectadores. Isso porque, de forma quinzenalmente, o apresentador Fábio Melo recebe aqui nos estúdios da TV Cidade a advogada Marcela França, que é do direito previdenciário. E para fazer um resumo do que foi o ano de 2022, nós estivemos no escritório da profissional para falar um pouquinho do que seria as ações e quais foram os benefícios. Nós tivemos a publicação da IN 128. A IN 128 ela traz as modulações da aplicação para os benefícios previdenciários. A IN 128 ela trouxe uma mudança no procedimento interno dos processos administrativos da INSS. Só que com ela vieram mais 10 portarias. O que são essas portarias? Elas explicam como que devem ser aplicadas algumas regras dessa IN 128. Por exemplo, a gente teve uma portaria que foi, se eu não me engano, a 996, fala sobre os acordos internacionais. Nós tivemos uma portaria que fala sobre representatividade no INSS. Nós tivemos uma portaria que falava sobre processo administrativo. Nós tivemos uma portaria que falava sobre a concessão dos benefícios para maiores de 65 anos. Então, foram várias portarias, 10 ao total, fora a CN 128. Agora, sobre as contribuições concomitantes e o cálculo na concessão dos benefícios. Nós tivemos um julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o tema 1070. Esse tema 1070, ele trata daquelas atividades onde a pessoa tem mais de um emprego, a pessoa tem mais de uma contribuição. Por exemplo, médicos, enfermeiros, professores, inclusive. Às vezes você tem 3 empregos, 2 empregos. Na hora do cálculo do benefício, foi criado em 99, com a Lei 9876, uma forma de cálculo para somar esses períodos concomitantes. E essa soma, ela prejudicava em muitos segurados. Então, o que aconteceu? Foi feita uma mudança no cálculo, ou seja, nós temos mais um outro leque de revisões de benefício para você, professor, para você que é médico, enfermeiro, dentista, que teve mais de um emprego, teve a concessão de um benefício, você pode ter direito a uma revisão. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu tenho uma professora que eu atendi a semana passada aqui no escritório. Ela estava, a média dela era R$4.000. Com o cálculo que o INSS fez das atividades concomitantes dela, a média dela de R$4.000 foi para R$2.500. Olha quanto ela perdeu, R$1.500. E o benefício dela foi R$1.500. Ou seja, eu vou aumentar, vou refazer esse cálculo dela, aumentar a margem do cálculo para ela poder ter uma aposentadoria melhor. Agora, os benefícios por incapacidade, né? Quais as mudanças importantes? Nós tivemos a publicação da Lei 14.331. Essa lei, ela trouxe as regras para o que deve ter na inicial de um benefício por incapacidade. Ou seja, houve mudanças desde a forma como você vai expor os fatos do seu cliente na justiça e os documentos que vão ter que ser juntados. Então, houve essa mudança. Houve também, né, a consagração da perícia documental, que ela passou a existir com a pandemia. Então, no momento da pandemia, tinha como ter perícia? Não teve. Em 2021, o INSS criou a Lei 14.441, que criou essa possibilidade, essa modalidade de perícia documental. O segurado manda a documentação e ele vai, o médico do perito do INSS vai avaliar se ele realmente deve ficar afastado ou não. Aí você me pergunta, quem tem caso, doutora, mas em que casos é possível fazer essa perícia? Suponhamos, a pessoa cai de moto, tem uma fratura, faz uma cirurgia, vai ficar 90 dias afastado, ela pode fazer essa perícia documental, mas tem que ter documento. Então, em alguns casos, vai ser possível essa perícia documental. Agora, sobre os empréstimos consignados. Nós tivemos também a publicação da lei, acho que é 14.431, esse mesmo, então, 14.431.
ela aumentou a margem do consignado. Por um lado é bom para aposentados e pensionistas, mas por um lado a gente tem que pensar, porque às vezes o descontrole pode prejudicar esse segurado. Aumentando a margem de empréstimo para 40%. Como é que vai ser esse empréstimo? 35% ele pode fazer esse empréstimo e 5% é para pagamento de cartão de crédito. Agora, a revisão da vida toda, né? Fechou o ano com alegria para os aposentados. Eu falei, né, na nossa última entrevista, inclusive, que a revisão da vida toda agora no final do ano foi um presente para os aposentados e pensionistas, desde que eles estejam dentro daquela margem do que já foi julgado pelo STJ e pelo STF, para quem aposentou há menos de 10 anos. Fora aqueles outros detalhes que eu já concedi uma entrevista na semana, acho que na penúltima semana, para o Grupo Cidade, falando sobre, inclusive, alertando os segurados e pensionistas sobre essa questão dos golpes envolvendo a revisão da vida toda. Ela é uma revisão para todo mundo? Não. Ela é uma revisão que vai atender 30% dos aposentados e pensionistas do Brasil que aposentaram nos últimos 10 anos. Nessa semana, a gente fez um cálculo aqui no escritório, onde a cliente sai de um benefício de salário mínimo, aposentadoria por idade, ela vai para quase teto, ela tem R$300 mil de atrasado para receber a INSS. Olha só que bom, né? Então, é uma realidade que nem todo mundo vai ter, mas quem tem que buscar o seu direito, procurar um advogado, especialista em direito previdenciário, para fazer a análise da documentação, para fazer o cálculo e realmente verificar se é possível essa revisão ou não. Antes de encerrar a entrevista, Marcela França reforça que a parceria segue nesse ano de 2023. Por isso você, telespectador, pode participar, enviando a sua mensagem ou então a sua pergunta, a sua dúvida, seja para o nosso WhatsApp ou então pelas nossas redes sociais. Isso mesmo, Luiz. Eu queria agradecer a todos os telespectadores do Grupo Cidade, ao Grupo Cidade, a toda a equipe, a você, ao Rian, que estão sempre aqui comigo, o Luciano, o Fábio, para que a gente possa continuar junto no ano de 2023, né? Levando notícia para a população de Itaúna e de região.